Ser arquiteto é. Neste podcast serão abordadas 6 facetas que a atividade profissional de um arquiteto pode assumir. Ao ritmo de uma por episódio, partindo da atividade do arquiteto João Álvaro Rocha, ouvir-se-á uma pessoa que, ao falar do seu relacionamento com João, nos introduzirá no mundo de um arquiteto e da arquitetura. Eu paguei o prémio no último dia do prazo e foi muito divertido porque fomos ao banco buscar o dinheiro. Eu já não lembro que carro é que o João tinha, era um Renault. Pois a gente divertia-se imenso, que é sempre o principal, ver as pessoas divertirem-se imenso. Eu não sei construir e os meus desenhos vê-se perfeitamente que eu não sei construir, mas eu sei exatamente o que quero que uma casa pareça. Sei sempre exatamente o que quero que uma casa pareça. Não sei, é como é que ela não me cai em cima. Fernando Brito, pintor, fala-nos do seu encontro com João Álvaro Rocha, que apesar de ter sido forjado pelo acaso, vem a ser de um tempo longo. O tempo da elaboração do projeto e da construção da casa da sua família, e depois o da vivência da obra do arquiteto. Expõe sobretudo a interseção entre duas éticas de trabalho, a da arte de Fernando e a da arquitetura de João. Neste episódio, Fernando Brito reflete sobre os paradoxos entre a disciplina exigente da arquitetura do João, que assume com todas as consequências, e a complexidade e variabilidade da vida que, pensa agora, devem caber numa casa. Fernando fala-nos do concurso que lançou entre os seus amigos arquitetos. Depois da escolha da proposta do João, lembra quer as negociações entre os seus desejos e os da pessoa com quem partilhou a construção da casa, como os ajustes perante as lógicas intrínsecas do projeto, que, por vezes, condicionaram a concretização daquelas vontades. Ser arquiteto é ter cliente. Eu sou uma pessoa que não viaja e que detesta deslocar-se e conheci o João em Itália, aonde nunca tinha ido e onde não tenciono voltar, e conhecemos numa Bienal de Jovens Criadores, que era uma circunstância em que estávamos à conta do erário público, num hotel muito simpático, no centro histórico da cidade de Bolonha, porque eles punham 2 pessoas por quarto, eram uns quartos muito simpáticos, e nós calhámos no mesmo quarto. E a certa altura, porque o João era arquiteto, os artistas são sempre pessoas obsessivas, e veio à conversa um concurso que eu tinha aberto para a minha casa, ainda para outro terreno, para o terreno de baixo, e o João disse logo, eu quero concorrer, eu também quero concorrer, como é que estás a fazer isso? Com regulamento e com prémio, é um concurso normal, só microescala, mas é um concurso normal. Então manda-me o programa que eu quero concorrer. E mandei-lhe o programa e ele mandou-me uma maquetezinha que em cima de uma topografia de cortiça. Eu lembro-me de um desenho que eu acho que também ficou com o João, que era um armazém como este, mas a garagem no enfiamento do armazém, no eixo do armazém, e uma escada lá dentro. Porque eu lembro-me muito nitidamente da escada e de estar a desenhar a escada. Depois não foi difícil passar desse primeiro projeto? Não, porque não fui eu. Foi o João fez? Sim, o João fez a casa toda sozinho. Ou seja, o que as pessoas conversam com o arquiteto nunca é o resultado. Quando nós ainda pensávamos, o João durante muito tempo pensou que a escada ia ficar do lado de cá, logo à entrada da porta, e que nós íamos ter a escada de dentro e a de fora a ser a mesma escada divididas pela parede ao meio. Ou seja, e depois é que já não sei por que razão, o João explicou-me, mas eu já não sei por que razão, a escada passou daqui para ali. Eu fiz um levantamento desta casa toda. E se o fiz é porque o João me pediu também, rigoroso. E ainda há este documento
Não, isso não é meu. Sim. Sim, isso pode ser da Clara. Exatamente. As decisões Com os desenhos dela. de todas as arrumações que necessitam. Sim. Panelas e não sei o quê. É vá, que isso para mim não há panelas nenhumas. Um gajo compra uns pacotes com flocos e estamos a andar de moto. Mas este design já parece ser seu. Sim, esse é meu e esse eu nem sei. Sim, é meu, mas isto é porque isto era consoante a Clara me dizia que teria de ser um balcão de cozinha. Porque um balcão de cozinha para mim era uma coisa... Eu via a configuração da casa muito exatamente, tudo muito exatamente, mas depois o balcão da cozinha eu via assim através de um nevoeiro em que não distinguia bem as coisas, porque eu passava a maior parte do meu tempo de costas para o balcão da cozinha. Raramente me virava para ele. Depois de sonhar com muitas plantas para casas e de viver a sua, Fernando talvez se reveja numa nebulosa, pela sua flexibilidade em acolher e acomodar as complicações do homem, que já não corresponde ao ideal do movimento moderno. Uma casa é sempre muito mais fácil fazer uma casa para uma pessoa do que para duas pessoas. Quanto mais se detalha, uma casa é uma coisa que condiciona muito a vida dentro dela. É o efeito para que se constrói a casa, é esse, é ela condicionar. Mas quando ela é muito exata na obediência a um programa, ou quando quer ser muito exaustiva na interpretação de um programa, ela fica como uma peça de roupa muito justa, que começa a dar chatice assim que uma pessoa começa a engordar um bocadinho, que é uma coisa que acontece logo, assim que a pessoa deixa de ser muito nova. E eu toda a minha vida sonhei com casas e a certa altura deixei de fazer plantas às casas. Ou então a planta da casa era o corte. As coisas iam acontecendo por pisos, porque é o único processo. Por exemplo, a senhora chega à sala cá de cima, é um armazém. Porque, de momento, o que lá está é aquilo. A maneira como se faz a divisão das casas, essa coisa das zonas e do íntimo e do público e do não sei o quê, o KDLNR, Kitchen, Dining, Living e o número X de quartos de dormir. Isso é um modelo de vida que já ninguém vive. Isso era o cidadão A do tempo do movimento moderno, dos anos 30. Essa pessoa desapareceu, já não existe. Por exemplo, eu gosto imenso de revistas de decoração. Não propriamente de revistas de decoração. A decoração é uma disciplina idiota. Eu acho que eu costumava dizer, quando era mais rapaz, um tipo que precisa que lhe decorem a casa também precisa que lhe montem a mulher. Quer dizer, decorar a casa, que é isso? É um atestado atrasado mental que uma pessoa passa a si própria. Agora, eu gosto muito de ver... nós pomos imenso amor nas nossas casas e nós precisamos muito das nossas casas, não é? O Sapiens é um macaco e depois é um macaco com um cérebro muito complicado. Portanto, precisa de um ninho em que a complicação também possa caber e apareça escrita pelo ninho todo. E aquilo que se vê nessas revistas que fotografam casas de pessoas que projetam imenso amor nas suas casas, é que tudo aquilo foi organizado e limpo e aspirado e encerado e lavado e brunido para a fotografia e está de facto muito mimoso na fotografia e dá uma fotografia maravilhosa, mas é inabitável. E o que é habitável é uma caixa muito grande, sem absolutamente nada dentro, onde as coisas possam andar a dançar de um lado para o outro, consoante for a conveniência.
A planta de uma casa não deve ser focada, deve ser vaga, deve ser uma coisa nebulosa, porque só as paredes grossas, só o grosso, e o mínimo possível, além do grosso, porque tudo condiciona. E uma casa muito detalhada e muito sinalizada, uma junta numa parede condiciona. Onde quer que apareça um sinal, há um bocadinho menos de liberdade. Isso foi o que esta casa me ensinou. Isto é que é a aprendizagem. É as pessoas fazerem coisas e em função das coisas que fizeram, perceberem que coisas é que deviam ter feito, sendo que o tempo já passou. O tempo e o dinheiro. Um rigor difícil de construir com mão de obra disponível, mas que Fernando tomou como missão. Será o rigor da arquitetura e a adaptabilidade de uma casa elementos de um conflito insanável? A chave terá estado no gosto partilhado pela disciplina que permitiu a ambos, arquiteto e artista-cliente, brincar com as regras. O primeiro choque que nós tivemos com a casa foi eu aperceber-me de repente o hiato que existe entre aquilo que um arquiteto consegue pôr no papel e aquilo que a mão de obra que aparece depois consegue executar. Quem andava atrás das pessoas a ler os desenhos era eu. As pessoas que diziam, esta casa foi feita 2 vezes. Tudo o que foi feito foi partido, porque ou estava 3 centímetros para o lado ou estava 2 centímetros para o outro e foi feito outra vez. Porque o arquiteto António Neves, que foi quem fez o acompanhamento da obra, perdeu muitas vezes, nós almoçávamos sempre com o empreiteiro e a conversa e foi como eu aprendi também, a conversa do António com o empreiteiro era sempre acerca de como a acumulação das espessuras é que determinava, está a ver esta medida, mas a medida não é esta, porque depois isto ainda vai ter 1 centímetro de espessura, isto ainda vai ter 2 centímetros, isto ainda vai ter 3 e depois tudo isto soma e, portanto, isto tem que acabar 6 centímetros antes, para os outros 6 centímetros depois cá caber. E essa última face, então sim, essa última face vem aqui parar. Mas o grosso, o tosco, tem que estar atrás na previsão de que se lhe vão acrescentar essas camadas todas. E isso com uma pessoa, com pessoas que não leiam desenhos é uma chatice. É fazer e desfazer, fazer e desfazer, fazer e desfazer. Nós imaginámos que isto ia levar 1 ano a fazer, foi sempre o que o João me disse, isto faz-se num ano. E as primeiras conversas com o empreiteiro também, isto faz-se num ano. E esta casa, eu acho que eu não quero estar a enganar, porque eu toda a vida disse a toda a gente que ela tinha estado 5 anos em construção e o que agora a mãe dos meus filhos e outras pessoas já me disseram é que a casa esteve 3 anos e meio em construção, mas a mim pareceram-me 30, porque era literalmente isso, era fazer, está bem feito, mas não é aqui. É 6 centímetros para lá, então mas 6 centímetros, isso interessa alguma coisa? Interessa. Entre estas caixas, nós tivemos que mexer nestas caixas do meio, por exemplo, mas isto aqui, pronto, é fácil, não é massa bruta, isto é ligeiro. Mas tivemos que mexer aqui porque o João tinha desenhado o soalho para ser cortado a 7 centímetros, o soalho aqui corta-se a 10 centímetros, eles cortaram isto tudo a 10 centímetros. Então, mas qual é o problema, estar a 7 ou estar a 10? O problema é que as faces verticais desta caixa vão ter que cair nas juntas de 2 tábuas. Portanto, nós vamos ver, ainda sem vermos, não lhe sabemos dizer se a caixa vai ter de ficar maior ou vai ter de ficar mais pequena. Ou seja, se vamos à tábua anterior ou se vamos à tábua seguinte para levantar, porque isto só pode sair, não pode sair do meio de uma tábua, só pode sair da junta da tábua para cima. E, portanto, foi assim. Foi ótimo, deu imensas almoçaradas, para almoçaradas esse tempo todo. Um restaurante que já desapareceu,
muita cerveja se bebeu à conta desta obra, mas foi fazer e desfazer, fazer e desfazer. Mas esse inferno foi, pelo que me parece, muito vivido pelo João. Claro, não. Na discussão formal, além desses... Não, porque juntaram-se dois malucos com a mesma mania. Não do mesmo modelo. O que é que aqui aconteceu? Aconteceu que se juntaram duas pessoas a fazer uma casa que a minha namorada diz que ali vem que não serve para nada. Esta casa não serve para nada. Esta casa serviu para uma data de discussões, para se beberem litros de cerveja, para se dar uma data de chatice a uma data de gente isto não é, nada disto é fácil, nada disto é linear e nós no fim morremos todos. Tínhamos os dois o mesmo gosto por disciplina. Não era pelo mesmo modelo de disciplina, mas tínhamos os dois o mesmo gosto por disciplina. E isso era uma plataforma de entendimento. E repare, não se pode dizer assim o João, nem se pode dizer o João, muito depois do João ter morrido, muito recentemente, eu soube que ele tinha uma pista de carrinhos e que era desvairado por carrinhos e que tinha uma coleção de carrinhos. Eu nunca soube dos carrinhos. Portanto, está a ver, sabe o que diz a psicologia de campo? É que com cada interlocutor nós somos outra pessoa. E o João comigo era uma pessoa que não tinha carrinhos, nem pista, nem nada. Mas não teve dimensão sequer na escolha dos materiais? Não, eu pedia 4 quartos, eu pedia sempre 4 quartos e o João aparecia-me sempre com casas com 3 quartos, porque não cabia no desenho. Porque não era não caber em termos de armazenar, empurrava-se e torcia-se e aldrabava-se. Agora, sem aldrabice, dentro do que era uma ideia de regra que para ele assumia uma configuração, mas para mim assumia outra configuração, mas para os dois era mais importante do que os quartos serem 3 ou serem 4. Eu sei que o que eu fui para o João foi um cliente como ele nunca teve outro. O gajo disse, quero 4 quartos, ele aparecia-me com 3 quartos e eu contava os quartos. 1, 2, 3. Está certo, foi o que eu pedi. Porque as nossas conversas não eram sobre quartos, eram sobre isto vai até aqui, isto vai até ali e isto corta ali. Eu sou autor, embora sou autor de outras coisas. E, portanto, eu percebo que uma pessoa não se mete com uma autoria. Agora, pode pedir explicações. A falar porque é que o tijolo aqui é por dentro e aqui ele é por fora. E isso ele conseguia sempre explicar. Essa era a parte que eu percebia sempre. Agora, sim, já um bocadinho desta casa e tentando alegar a relação, perceber qual era a tipo de relação que tinha com o João, achamos que o João também acompanhava o seu trabalho como artista. Sim, mas o meu trabalho como artista é uma coisa que foi sempre mais... É uma das coisas mais importantes da minha vida, mas só porque a coisa mais importante da minha vida para mim é brincar. E o João também, ele gostava de dar um ar um bocado mais sério, eu nunca tive paciência para a seriedade. Portanto, ou seja, eu e o João éramos duas pessoas que gostávamos imenso de brincar. E nem eu na altura sabia dos carrinhos nem da pista. É o outro patamar de patetice. É que eu nem tinha tido acesso sequer. Portanto, e o meu trabalho foi sempre o meu brinquedo, que é a coisa mais séria da minha vida, é o brinquedo, é o comboio elétrico, é o resto que eu posso saber. E, portanto, sim, o João ia às exposições minhas, mas, quer dizer, isto é... nós vamos morrer todos. E, portanto, a coisa mais importante que há na vida é brincar. Eu não consigo passar disto. Uma pessoa mais inteligente, provavelmente, conseguia elaborar mais. Mas eu sou uma pessoa limitada.
O próximo episódio de Ser Arquiteto é Ser Sócio. Quem será a pessoa entrevistada? Este podcast é de iniciativa da APJAR, Associação para a Arquitetura João Álvaro Rocha. Conta com o apoio da República Portuguesa, Cultura, Direção-Geral das Artes e da Câmara Municipal da Maia. Preparação, realização e edição de entrevistas: Cristina Emília Silva, Maria Conceição Melo. Captação: Pedro Melo Rocha, Sérgio Ribeiro. Sonoplastia: Nuno Loureiro. Tema musical: Miguel Beco. Design gráfico: Estúdio ABA, Joana Rocha e Pedro Mota. Apoio à divulgação: Fundação Instituto Marcos da Silva.